a cidade, também a região. Olá, amigo internauta que está aí navegando gcn.net.br. Estamos chegando com o GCN News desta segunda-feira na cidade. As principais informações do dia, das últimas horas para você, a gente começa a partir de agora a acompanhar. E nós vamos saber sobre uma sequência de acidentes nas últimas horas na cidade. O primeiro envolveu 2 veículos no cruzamento entre a Rua Evangelista de Lima e a Avenida Hélio Palermo e deixou o trânsito interrompido no local. Segundo testemunhas, os veículos se chocaram por volta de 2 da tarde. O Ford Ka teria avançado o sinal vermelho e colidido no Palio Preto. Até a gravação deste programa não havia informações sobre os nomes dos condutores. Uma mulher que dirigiu o Ford Ka teve ferimentos leves. O trânsito ficou interrompido para o trabalho de resgate e retirada dos veículos. E nos últimos dias, 2 ônibus da empresa São José se envolveram em acidentes. A gente começa com esse das imagens e foi registrado no sábado. O carro ficou destruído, o ônibus também no centro. A batida envolveu o ônibus da São José e um Ford EcoSport. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi socorrida. O acidente foi por volta de 7h40 da manhã. Segundo informações dos envolvidos, o motorista do carro descia pela Rua Voluntários da Franca, sentido estação, quando no cruzamento da Rua Couto Magalhães foi colhido pelo ônibus. Ambos afirmaram estar certos. No local existe um semáforo. Os 2 motoristas disseram que a passagem estava aberta. O motorista do EcoSport foi socorrido com ferimento leve na cabeça. No ônibus não houve vítimas. E no domingo, na Avenida São Vicente, outro acidente envolvendo a empresa São José, um ônibus da companhia. Segundo informações da polícia, um jovem de 21 anos trafegava pela avenida sentido Noêmia, quando nas proximidades do posto Astro foi tentar uma ultrapassagem em um ônibus do transporte coletivo. O rapaz não havia percebido que o motorista do ônibus faria a conversão à esquerda e acabou tendo o carro esmagado. Apesar do impacto forte, ninguém se feriu. As partes se apresentaram no plantão policial e registraram a ocorrência. Por falar em ônibus, mas desta vez não da empresa São José, um deles, como a gente vê aí na imagem, quebrou na manhã de hoje e transformou o trânsito na zona sul da cidade em um verdadeiro caos. O ônibus transportava trabalhadores e quebrou e deixou esse longo congestionamento na Carlos Roberto Haddad e também na Emílio Paludeto. O incidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã. Até às 8h30 da manhã ainda havia problemas no trânsito. A polícia militar foi acionada para ajudar na sinalização. Daqui de Franca, a gente vai até o sul de Minas, onde um acidente deixou 2 mortos e feridos. O acidente foi na MG 050, próximo aos municípios de Capitólio e Piuí, e vitimou 2 pessoas, deixando 2 feridas. Um Ford Fusion com placas de Batatais, São Paulo, colidiu frontalmente com um caminhão Ford Cargo com placas de Itapira, São Paulo. Aos policiais, o motorista do caminhão, um homem de 38 anos que seguia sentido Furnas, Piuí, relatou que na noite do domingo, por volta das 9h30 da noite, em um trecho de curva, o motorista do Fusion, que seguia na direção contrária por motivos a serem apurados, invadiu a pista oposta e colidiu de frente com o caminhão. Um médico de Passos que passava pelo local, logo depois do acidente, parou para prestar socorro às vítimas que ficaram presas entre as ferragens do carro. De imediato, ele constatou que Carolina Brandão Arouque de Oliveira, de 23 anos, já estava morta. O motorista do carro, identificado até o momento apenas como Geliel, um servidor da Justiça Federal de São Sebastião do Paraíso, também não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada ao hospital. O namorado de Carolina, Leonardo Angeloni, de 23 anos, foi levado à Santa Casa de Piuí e não corre risco. Gabriela Barão Arouque de Oliveira, de 20 anos, irmã de Carolina, também estava no carro. A jovem, que é estudante de Direito, foi encaminhada à Santa Casa de Passos e também não corre risco de morrer. Dos acidentes, vamos ver como fica o tempo nesta semana, aliás, nesta terça-feira. Veja aí o céu nesta segunda, o tempo amanheceu fechado e também com bastante frio. E a terça será de chuva. A temperatura máxima não vai passar dos 22 graus e a mínima ficará na casa dos 11 graus. Vamos falar de negócios agora, isso porque um prédio antigo aqui em Franca, que estava abandonado há cerca de 20 anos, vai ganhar cara nova e uma unidade
de uma famosa academia, uma grande academia em todo o país. O prédio do antigo calçado Smithers, na Alonso e Alonso, no Jardim Veneza, deverá ter um destino em breve. O local ficou abandonado e agora passa por uma pequena reforma. As instalações são iniciais e devem receber uma das maiores redes de academia do país, a Smart Fit. A confirmação foi feita à nossa equipe. Parte deste prédio vai, portanto, abrigar a Smart Fit, que é uma das redes de academia franqueadas. São mais de 200 unidades no Brasil e cerca de 500 mil alunos. E o prefeito Alexandre Ferreira protocolou nesta manhã sua defesa na comissão processante na Câmara Municipal. Agora a CP terá 5 dias para avaliar os argumentos do prefeito e fazer o seu parecer, opinando pelo arquivamento ou prosseguimento da ação. E a Expoagro no final de semana teve movimento, principalmente no domingo, com a Expo Cães. O evento já é tradicional e nesse ano contou com a presença de centenas de pessoas. Segundo o organizador, compareceram 200 animais e 30 raças diferentes. E o Marcos Silva vai trazer agora informações de um homem que procurou a polícia depois que a mulher dele, a ex-mulher, abandonou o filho deles com ele. Diga lá, Marcos. Nós vamos falar do setor policial e um homem de 23 anos procurou o plantão policial por volta das 2 horas da madrugada. Ele estava com uma criança de apenas 8 meses no colo, que é seu filho. Ele disse que pegou a criança no sábado à noite e deveria devolver para a mãe no domingo por volta das 22 horas. Só que ele procurou a mãe disse que não queria a criança, que não ia ficar com a criança. Ele procurou a avó materna, que também não quis nem saber da criança, falou que não tinha nada a ver com aquilo e, portanto, ele preocupado com toda essa situação, porque a criança estava passando mal, ele foi até o plantão policial para registrar um boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar foi chamado, foi feito o boletim de ocorrência e durante essa segunda-feira o Conselho Tutelar, juntamente com a Vara de Infância, deverão tomar providências em relação a essa mãe, que não quer ficar com o filho de apenas 8 meses. E a gente fala agora sobre um caso, desfecho de um caso que chocou toda a região. O que era para ser mais uma ocorrência de tráfico de drogas terminou na prisão do 4º suspeito de participar do latrocínio desta mulher, a farmacêutica de Batatais, Cristiane Cardoso de Munari, de 32 anos. O crime aconteceu em 29 de dezembro de 2014. Este é Givanildo Sebastião da Silva, de 21 anos, conhecido como Neguinho, e ele é apontado pela polícia como autor dos disparos contra a farmacêutica. Ele estava foragido e foi detido em Igarapava no domingo. Neguinho e mais outras 3 pessoas são acusadas, portanto, de cometerem o crime contra a Cristiane. Ele foi levado ao CDP da cidade, aqui de Franca, e deveria ser ouvido ainda nesta segunda-feira pelo delegado da cidade de Batatais, que deve, portanto, fechar as investigações. Todos os detalhes estão no gcn.net.br. Para você, um abraço e até amanhã.